Um garanhão selvagem recusava ser montado, debatendo-se ferozmente a cada tentativa. Então, uma garota se aproximou, inclinou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Instantaneamente, o cavalo ficou calmo e obediente. Há algo especial nele, murmurou Madison, com os olhos fixos no imponente garanhão negro que andava inquieto no curral de madeira. Era a feira anual de cavalos de Westridge, em uma pequena cidade de Montana. E a atmosfera vibrava com a presença de famílias, fazendeiros e cavaleiros vindos de todas as partes. Mas Madison só tinha olhos para o cavalo chamado Shadow, um animal tão selvagem quanto poderoso. Ao lado dela, Jack, seu pai, observava-a atentamente. Com apenas 16 anos, Madison já tinha fama na cidade por sua habilidade única de se conectar com cavalos. Muitos acreditavam que era apenas entusiasmo juvenil, mas Jack sabia que era um dom. Ele testemunhara isso quando Madison transformou a égua da família, antes nervosa, em um animal tranquilo. Lucas vai colocar aquele garanhão à venda, sabia? Zrenia, disse Jack, rompendo o silêncio. Eles observaram Shadow mover-se com energia indomada no curral. Lucas, um fazendeiro experiente, segurava as rédeas com um sorriso forçado, sua paciência claramente no limite. Alguém corajoso o suficiente para montar essa fera? Suba aqui. Zrenia Lucas para a multidão, vendo para quem conseguir domá-lo. Madison permaneceu imóvel, os olhos fixos no cavalo. Havia algo na maneira como ele se movia, como se estivesse esperando alguém que realmente o compreendesse. Ela sentiu que poderia ser essa pessoa. Pai, quero tentar, disse ela com firmeza. Jack suspirou, dividido entre orgulho e preocupação. Tem certeza disso, Madison? Sim, pai, eu consigo. Com relutância, Jack concordou. Madison, então, caminhou até Lucas. Sr. Reed, quero tentar, disse ela com calma. Lucas riu com desdém. Você? Isso não é brincadeira de criança, menina. Mas algo na determinação de Madison o fez ceder. Ele entregou as rédeas com um resmungo. Boa sorte. A multidão assistiu em silêncio enquanto Madison se aproximava do cavalo. Shadow bufava, sacudia a cabeça e relutava. Mas Madison manteve a calma, sua presença exalando confiança. Ela estendeu a mão, sem pressa, deixando Shadow decidir aproximar-se. Aos poucos, ele começou a relaxar, respondendo à paciência dela. Depois de alguns minutos, Madison subiu no garanhão, sem sela. O público prendeu a respiração. Shadow reagiu violentamente, relinchando e levantando-se nas patas traseiras. Contudo, Madison manteve-se firme, movendo-se em harmonia com os movimentos frenéticos do cavalo. Está tudo bem, sussurrou ela. Sua voz calma e constante parecia atingir a alma inquieta do cavalo. A luta parecia durar uma eternidade, mas aos poucos, Shadow se rendeu, seus movimentos tornando-se menos intensos. Para o espanto de todos, ele começou a andar calmamente, obedecendo aos comandos de Madison. O silêncio da multidão foi rompido por murmúrios de admiração. No meio do público, Clark, um blogueiro local, capturava tudo com sua câmera. Vocês não vão acreditar nisso. Logramos ele em sua transmissão ao vivo. Em poucos minutos, o feito de Madison se espalhou pelas redes sociais, ganhando atenção nacional e internacional. Ao descer do cavalo, Madison caminhou até seu pai, que a recebeu com um sorriso orgulhoso. Você conseguiu, garota. Sempre soube que podia. Porém, ele sabia que aquele era apenas o começo de novos desafios. Madison sorriu de volta, mas já sentia o peso da atenção que começava a crescer sobre ela. Madison nunca buscou atenção ou reconhecimento. Para ela, tudo sempre foi sobre os cavalos e o vínculo especial que tinha com eles. Mas ela sentia que sua vida estava prestes a mudar. Naquela noite, no modesto rancho da família Hart, o celular de Madison não parava de vibrar. Notícias e redes sociais estavam cheias de sua história.
Manchetes como O Milagre de Westridge e A Garota que Sussurra para Cavalos a exaltavam, mas nem todos os comentários eram positivos. Um famoso treinador de cavalos enviou uma mensagem questionando seus métodos. Nenhum cavalo é domado tão rápido sem algo incomum acontecendo. Isso precisa ser investigado. Jack, o pai de Madison, leu a mensagem e decidiu protegê-la das críticas, pelo menos por enquanto. Nos dias seguintes, a atenção cresceu. Jornalistas, blogueiros e especialistas a procuravam. Alguns a apoiavam, enquanto outros duvidavam de sua habilidade. O Dr. Nathaniel Grant, especialista em ética animal, escreveu um artigo criticando o treinamento rápido. Pode causar danos psicológicos ao cavalo. O que parece controle pode, na verdade, ser uma forma de coerção. Na escola, Madison enfrentou olhares e comentários maldosos. Ashley, uma colega invejosa, organizou uma petição para que ela demonstrasse suas técnicas ao vivo. Madison, porém, não queria provar nada para ninguém. Naquela noite, ela encontrou um envelope no celeiro. Era uma carta de Henry Miles, um renomado treinador conhecido por seus métodos respeitosos. Ele a convidava para seu rancho em Montana para ajudá-la a aprimorar suas habilidades. Madison mostrou a carta ao pai. Ele disse: "Esta é uma oportunidade de aprender e crescer. Não importa o que os outros pensem." Madison aceitou o convite. Ao chegar em Montana, Henry a recebeu calorosamente e explicou sua filosofia. Treinar cavalos exige paciência. Eles decidem quando estão prontos. No rancho, Madison mostrou seu talento ao ganhar a confiança de um cavalo chamado Shadow com calma e respeito. Henry ficou impressionado. "Você tem um dom. E mais importante, você respeita o tempo dos cavalos." Nos dias seguintes, Madison aprendeu novas técnicas e refinou suas habilidades. Ela percebeu que essa jornada não era para provar algo aos outros, mas para reafirmar seu compromisso com os cavalos que tanto amava. Madison enfrentava uma crescente atenção nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns aguardavam ansiosamente sua próxima demonstração pública, críticos, liderados pelo Dr. Grant, exigiam maior transparência em seus métodos. Certo dia, enquanto Madison e Henry jantavam na varanda do rancho, receberam uma ligação inesperada. Era de um organizador de uma renomada feira nacional de equitação. Eles queriam que Madison apresentasse uma demonstração ao vivo com Shadow, o cavalo, que seria transmitida para milhares de pessoas, incluindo defensores dos direitos dos animais, prontos para analisar cada detalhe. Henry incentivou. "É sua chance de mostrar ao mundo o que faz, mas também uma grande responsabilidade." Madison sabia que essa era mais que uma questão de reputação pessoal. Era a oportunidade de provar que cavalos podem ser treinados com respeito e sem violência. Nos dias que antecederam o evento, Madison dedicou-se intensamente, fortalecendo sua conexão com Shadow. Quando o grande dia chegou, a plateia estava ansiosa e as câmeras prontas. Shadow, naturalmente inquieto com o barulho da multidão, começou a demonstrar sinais de estresse. Porém, com paciência e calma, Madison tranquilizou o cavalo, e em poucos minutos ele executava os movimentos com graça, sem necessidade de força ou pressão. O público, inicialmente apreensivo, explodiu em aplausos. Até mesmo os críticos elogiaram seu trabalho. "Seus métodos são humanos e eficazes", disse um defensor dos direitos dos animais. Apesar do sucesso, Madison sabia que precisava de mais do que palavras para transformar a visão global sobre o treinamento de cavalos. Poucos dias depois, Madison recebeu uma carta da doutora Emily Foster, uma renomada cientista comportamental, propondo uma colaboração para medir os níveis de estresse em cavalos treinados por Madison em comparação com métodos tradicionais. Madison aceitou imediatamente, reconhecendo a importância de ter provas científicas para validar seus métodos. Com a ajuda de equipamentos avançados, o estudo revelou que os cavalos treinados por Madison apresentavam níveis significativamente menores de cortisol,
o hormônio do estresse, além de maior confiança e responsividade. Os resultados foram revolucionários e consolidaram sua abordagem como uma alternativa viável e mais humana. Madison organizou workshops para compartilhar suas técnicas. Em um deles, demonstrou sua abordagem com um cavalo nervoso. A transformação do animal impressionou até os mais céticos, levando muitos a reconsiderarem métodos tradicionais. Seu trabalho não se limitou aos cavalos. Convidada para um campo de conservação no Quênia, Madison aplicou seus princípios no trabalho com elefantes traumatizados por caça ilegal. Esses gigantes, marcados por cicatrizes físicas e emocionais, apresentavam desafios únicos. Mas Madison acreditava que respeito e paciência eram universais. Sua jornada estava apenas começando. Determinada a transformar a percepção global sobre o treinamento animal, Madison continuava avançando, um passo de cada vez, com compaixão e determinação. Era muito mais difícil de alcançar e, ao contrário dos cavalos, os elefantes lembravam-se de cada ferida, cada perda. O peso da dor deles era avassalador. Um jovem elefante, Echo, se destacava. Ele havia perdido sua mãe para caçadores ilegais apenas meses antes, e sua dor era evidente. Ele vagava nervosamente, isolando-se do grupo, levantando poeira com a tromba e emitindo gritos agudos e plangentes. "Não se preocupe", disse JN, o líder do projeto. Um homem alto e magro, com décadas de experiência em conservação de elefantes. "Leva tempo. Esses animais já passaram por tanto, eles precisam de mais do que paciência. Eles precisam sentir que podem confiar novamente. Mas não é fácil." Madison acenou com a cabeça, entendendo a enormidade da tarefa à frente. Os primeiros dias foram desanimadores. Apesar de sua abordagem gentil, movimentos lentos, constante observação e a criação de um ambiente seguro sem exercer controle, os elefantes permaneciam distantes. O instituto seria um farol de esperança, mostrando ao mundo que coexistir com os animais poderia ser transformador, uma parceria que enriqueceria todas as vidas envolvidas. "Você está pronta?" perguntou Jack à sua filha, sua voz firme, mas seu olhar cheio de orgulho. Ele havia chegado cedo para apoiá-la em um dia tão importante. Ele sabia que a jornada de Madison não havia sido fácil. "Estou", respondeu ela, seu sorriso brilhante, mas marcado por uma leve ansiedade. "Embora não consiga deixar de me sentir um pouco nervosa." Ela olhou em direção à multidão que começava a chegar, observando os primeiros convidados, cientistas, treinadores e defensores dos direitos dos animais, misturando-se, ansiosos, para ver os frutos do trabalho de Madison. A cerimônia começou com uma apresentação, destacando os projetos mais notáveis do Instituto. Madison havia garantido que o foco fosse compartilhado, convidando pesquisadores focados na reabilitação de animais resgatados de circos e zoológicos, bem como aqueles que estudavam o comportamento natural da vida selvagem em seus habitats nativos. Cada apresentação reforçava uma mensagem única. A humanidade deve redefinir sua relação com os animais, ancorando-a no respeito e na compreensão mútua. Quando Madison finalmente subiu ao microfone, ela exalava uma confiança tranquila, olhando para a plateia e falando com convicção. "Este instituto não é apenas um lugar para treinar animais. É um espaço para educação, para aprendizado e para desafiar as ideias ultrapassadas sobre como tratamos os seres vivos que compartilham este mundo conosco." Sua voz ressoou pelo terreno onde cavalos e outros animais se moviam livremente em espaços abertos, longe do estresse e da coação frequentemente associados aos centros de treinamento tradicionais. Os convidados observavam em admiração, cativados pela atmosfera tranquila do Instituto. Um dos destaques do evento ocorreu durante uma demonstração ao vivo. Comet, um cavalo com o qual Madison trabalhou extensivamente no rancho de Henry, foi o centro das atenções. Antes arisco e indisciplinado, Comet agora seguia os comandos gentis de Madison com facilidade. A conexão entre eles era inegável,
e a plateia ficou encantada, não apenas pela transformação do cavalo, mas pela confiança e compreensão evidentes entre o treinador e o animal. Mas as demonstrações não pararam por aí. Um grupo de animais resgatados da indústria do entretenimento, incluindo leões, tigres e ursos, foi apresentado. Sob os cuidados compassivos da equipe de Madison, esses animais, uma vez traumatizados, começaram a confiar novamente nos humanos. Seus comportamentos positivos, nascidos da paciência e respeito, eram uma prova viva dos métodos de Madison. O Instituto logo se tornou um farol global. Especialistas de todo o mundo visitaram para aprender e colaborar. Cada seminário e workshop foi um passo rumo à transformação de perspectivas, moldando uma nova geração de treinadores, veterinários e conservacionistas que entendiam os animais não como seres a serem dominados, mas como parceiros merecedores de dignidade e respeito. Enquanto Madison estava à beira de seu instituto, olhando para o horizonte, refletiu sobre o quanto havia avançado. Ela sabia que seu trabalho estava longe de terminar. Ela havia plantado a semente da mudança, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. O que antes era um sonho distante, agora estava florescendo, e ela estava comprometida em construir um futuro onde humanos e animais podem coexistir em harmonia, não apenas como treinadores, mas como uma voz para aqueles que não podem falar por si mesmos. A história de Madison é um poderoso testemunho da conexão profunda entre humanos e animais. Desde seus primeiros dias treinando cavalos até seu trabalho inovador com elefantes traumatizados no Quênia, sua jornada carrega uma mensagem universal de respeito, paciência e empatia. Ela nos lembra que os animais não são apenas seres a serem domesticados, mas criaturas com emoções, medos e traumas que merecem compreensão e cuidado. Através de seus métodos baseados na confiança e na humanidade, Madison oferece uma lição de compaixão que ressoa muito além dos limites de seu instituto. O verdadeiro poder não está em impor nossa vontade sobre os mais fracos, mas em construir pontes de entendimento e respeito mútuo. Através de seu trabalho, Madison nos lembra que, quando tratamos os animais com amor e dignidade, eles respondem com uma bondade igualmente grande. Esta história enfatiza a profunda importância da coexistência harmoniosa entre humanos e animais, nos lembrando que o bem-estar de todas as espécies está interconectado. No final, a maior lição que podemos tirar é que o respeito pela vida, em todas as suas formas, é a base de um mundo mais justo e compassivo. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar, deixar um comentário para nos contar como ela o inspirou e, se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Parecia que o trauma deles havia erguido uma parede invisível entre eles e o mundo humano. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, Madison sentou-se fora de sua tenda, a frustração crescendo. Já haviam se passado vários dias sem progresso, e ela começou a duvidar de si mesma. Mas, ao observar o crepúsculo se espalhando pela savana, lembrou-se de uma lição que aprendeu com os cavalos. O progresso não vem em saltos, vem em sussurros. Madison olhou para o céu, o sol se pondo, enquanto as palavras de Henry ecoavam em sua mente. Você não pode apressar o processo, apenas observe, e eles mostrarão quando estiverem prontos. Mas a dúvida a consumia. E se desta vez não fosse o suficiente? E se os elefantes fossem simplesmente diferentes demais para que seus métodos funcionassem? John percebeu sua inquietação e sugeriu algo incomum. A equipe estava usando drones para monitorar os elefantes de cima, garantindo o mínimo de distúrbio ao comportamento natural deles. Essas pequenas máquinas voadoras forneciam informações cruciais sobre os movimentos e interações dos animais. Por que você não estuda as gravações de Cabot e dos outros em seus habitats, sem a presença humana? Propôs John. Às vezes, a chave não é sobre como você se aproxima deles,
mas entender o que eles precisam quando você não está por perto. Naquela noite, Madison passou horas assistindo às filmagens. KBO chamou sua atenção. Um jovem elefante sempre à margem do grupo, evitando o contato próximo com os outros. Seu comportamento reservado sugeria uma dor persistente, como se ele ainda não tivesse se curado. Essa percepção mudou a perspectiva de Madison. Conectar-se com KBO não era apenas sobre proximidade física, era sobre respeitar o espaço emocional que ele precisava para se recuperar. No dia seguinte, Madison ajustou sua abordagem. Em vez de tentar se aproximar de KBO, ela manteve a distância, dando-lhe a escolha de se aproximar nos seus próprios termos. Foi uma mudança sutil, mas nos dias seguintes, Madison percebeu uma mudança. KBO começou a se aproximar mais dela, não mais tão retraído. Embora ainda não procurasse interação direta, seus movimentos carregavam menos tensão, e uma frágil confiança parecia estar se formando entre eles. Então, tudo mudou em uma única e aterrorizante noite. O acampamento foi atacado por caçadores ilegais que queriam extrair marfim dos elefantes. Madison foi acordada pelo estampido de tiros e gritos urgentes. Com o coração acelerado, correu ao lado de John e da equipe, determinada a proteger os elefantes. O caos se espalhou enquanto os animais fugiam em pânico, e KBO, em sua agitação, ficou preso em uma armadilha rudimentar, uma rede projetada para imobilizar elefantes menores. Sem hesitar, Madison correu até ele, ignorando o perigo. KBO debatia-se, balançando a tromba descontroladamente, mas Madison permaneceu firme. "Estou aqui, garoto", murmurou ela, sua voz calma apesar da adrenalina correndo em suas veias. "Eu não vou te deixar." Suas palavras refletiam os tons suaves que ela usava com cavalos assustados enquanto trabalhava para libertá-lo. John e a equipe afastaram os caçadores, sua presença finalmente sobrepondo a ameaça. Quando a rede foi cortada, KBO não fugiu. Em vez disso, ficou imóvel por um momento, seus olhos encontrando os de Madison, um silencioso reconhecimento de seu papel em sua salvação. O incidente atraiu atenção internacional, com meios de comunicação compartilhando a história de Madison, a treinadora de cavalos que se tornou defensora dos elefantes e que arriscou sua vida no Quênia para salvar as majestosas criaturas. Mas para Madison, as manchetes não eram a verdadeira vitória. O verdadeiro triunfo foi ver KBO e os outros elefantes lentamente aprenderem a confiar novamente. Sua paciência e respeito haviam provado mais uma vez que conexões significativas com os animais transcendiam as espécies. Sob o sol escaldante de Montana, Madison estava de pé no terreno do rancho que transformara em seu novo lar. Sua visão, o Instituto de Treinamento e Pesquisa de Animais Humanos, havia se tornado realidade. Inspirada por seu tempo no Quênia, Madison estava comprometida em expandir seus métodos além de cavalos e elefantes. Este era apenas o começo. Sua missão era revolucionar a relação da humanidade com os animais, promovendo compaixão e compreensão entre as espécies. Aninhado entre as colinas verdes de Montana, o Instituto fornecia amplo espaço para que os animais prosperassem. A fama do sucesso de Madison se espalhou, atraindo a atenção de especialistas em comportamento, veterinários e treinadores de todo o mundo. Seu trabalho